Você sente vergonha em se gravar? Já tentou e travou na frente da câmera? Isso é comum e acontece com todo mundo, inclusive com quem você acompanha há anos. Eu vou te falar um pouco aqui sobre por que sentimos vergonha de se gravar. Deixa eu arrumar aqui. Bom, por que sentimos vergonha? Muitas vezes a gente tem medo de julgamento não só das outras pessoas, mas de si próprio, de nós mesmos. Muitas vezes nós achamos que talvez as pessoas comecem a pensar: nossa, fulano tá começando a criar conteúdo. Que vergonha alheia dessa pessoa. Mas eu acho que você não tem que pensar desse jeito. Muitas vezes você vai na onda dos outros e acaba não fazendo nada. Então a melhor coisa que você faz é começa. Se você não começar hoje, você daqui a um ano não vai ter começado. Então não vai adiantar você ficar pensando: poxa, um ano atrás eu pensei em criar algo e eu não fiz porque as pessoas que eu gosto, que eu queria que estivesse aqui comigo, não acharam legal essa ideia. Então, para de ligar para o que os outros estão falando. Uma outra coisa também que a gente acaba sentindo um pouco de vergonha é com a nossa voz. Nós temos uma certa estranheza, né, em relação à nossa voz. A gente tem um jeito de falar, às vezes a gente tem uma estranheza com a nossa própria voz, com a nossa imagem, ou até o mesmo jeito de falar, né? Então, não liga muito pra isso no começo, isso você vai melhorar com o tempo, né? E também outra coisa que te atrapalha muito na criação de conteúdo, seja para as redes sociais ou para um canal como esse que é para vídeos mais longos, é ficar se comparando com canais maiores. Você não tem que fazer isso, porque você tá começando agora, você vai errar como todo mundo já errou. Você vai fazer o que for melhor pra você, vai ter a constância de vídeos que for melhor pra você. Nem todo mundo vem pra um canal aqui no YouTube pra ganhar dinheiro. Às vezes as pessoas só querem fazer conteúdo porque gostam de fazer conteúdo. Eu, por exemplo, tenho um outro canal super nichado, onde eu falo sobre coisas super nichadas e eu consegui monetizar. Então, se você fizer algo que seja legal, que as pessoas querem saber sobre isso, você vai conseguir ter uma audiência legal e vai conseguir criar uma comunidade muito legal aqui no YouTube. Tem uma verdade que ninguém te conta, é que você nunca vai começar confiante. Ninguém começa confiante, na verdade. Todo mundo começa travado, inseguro, errando. A gente fala muito mal, né? A gente não tem costume de falar pra câmera, atropela as palavras, fala errado. Eu até hoje em dia eu ainda tenho muito problema de fala. Eu como muita palavra. Eu tenho a dicção um tanto quanto muito ruim. Um tanto quanto não. A minha dicção eu treino para ter uma comunicação melhor, mas eu não trabalho com comunicação, então eu tenho a dificuldade de conseguir me expressar do modo que eu quero me expressar e muitas vezes eu acabo falando muito rápido, o pensamento é muito mais rápido do que a boca consegue falar e a gente começa a falar desse jeito, entende? E a diferença de quem dá certo aqui no YouTube ou em qualquer outra coisa que você vá fazer na sua vida é continuar tentando, independentemente se você tá errando, se você não tá gostando do resultado, você tenta melhorar. Não adianta nada você continuar você começar a criar e daqui a uma semana falar, quer saber? Isso não é pra mim. Se você tiver esse pensamento, provavelmente isso não é pra você mesmo. Talvez não faça tanto sentido você começar um canal agora. A sua ideia na sua cabeça que você tem que ser é igual o Cristiano Ronaldo, você tem que pensar, eu sou melhor. Independentemente de você não seja, mas você tem que colocar na sua cabeça que você é o melhor seu hoje. E eu vou te falar que o que realmente funciona é começar simples. Você grava 30 segundos por dia, sem obrigação de postar. Grava, deixa na sua galeria, cria o hábito de se ouvir. A principal coisa que eu tinha muita dificuldade quando eu comecei a criar conteúdo é a minha voz. Então eu criava e eu nem queria ver o vídeo, eu tinha até pavor de editar depois porque eu não tinha o costume de ouvir a minha voz. Hoje em dia, quando eu vou fazer uma edição, mesmo uma edição mais básica aqui no meu canal, no outro canal que eu tenho que ouvir a minha voz durante 2, 3, 4 horas e as mesmas frases, as mesmas tudo. Então a gente fica até de saco cheio. Mas não tem o que fazer. No começo você não vai querer ouvir sua voz e isso é normal. Mas depois você vai acabar se acostumando. E outra coisa, você tem que observar a sua evolução com o tempo. Provavelmente quando você começa a criar conteúdo, você vai falar, putz, isso não ficou legal. Você vai começar a reparar no vídeo dos outros e falar, olha, ele podia ter feito isso. Olha, isso que ele fez é legal. Eu posso fazer isso no meu canal, vai ser muito legal. Vou dar umas dicas práticas aqui pra você. Usa a sua câmera frontal e
imagina que você tá tendo uma conversa com um amigo seu, imagina que você tá falando com um parente, com alguma pessoa que você gosta, alguma pessoa que você tem algum tipo de amizade, algum tipo de relacionamento com a pessoa, e tenta falar sobre um assunto que você gosta, um assunto que você domina, um assunto que você quer dominar, que você tá estudando, fala sobre o seu dia, fala sobre qualquer coisa. Coloca o celular gravando de lado, às vezes nem precisa ser diretamente pra você, coloca de lado e finge que você tá dando uma conversa normal, tenta explicar alguma coisa, fala, aconteceu isso no episódio da série que eu tô assistindo, e aquele personagem X é assim, assim, assado. Você vai ver que isso vai começar a ter uma... Vai ser muito mais fácil você conseguir gravar olhando pra câmera sem problema nenhum. É muito difícil no começo a gente gravar olhando pra câmera porque a gente não tem o... Como numa relação interpessoal, você não vai ter a resposta da pessoa, você não vai saber o que é que ela tá pensando, você não vai saber o que que o outro do outro lado está pensando quando você fala aquilo. Então muitas vezes você pode acabar falando uma besteirinha ou outra, mas faz parte daquilo da internet. As pessoas vão falar depois pra você, olha, isso não é legal, isso não tá legal, e as próprias pessoas vão falar pra você o que você pode ou não mudar do vídeo. E aí depende muito do que você realmente está disposto a fazer pra continuar criando conteúdo. Muitas vezes você vai ter haters na internet que vão falar, ó, lixo, conteúdo não tem nada a ver, isso que você fala é tudo balela. E, cara, não se preocupa com isso porque isso vai ter. Claro que você vai ter que saber também absorver o hater da crítica construtiva. Muita gente gosta do seu canal e quer ver você alçando voos cada vez maiores. Então você tem que tentar de distribuir aí o que que é hater e o que que é construtivo. E isso vai fazer com que, será que isso que ele falou eu consigo me adaptar? Porque também muitas vezes o que você quer fazer é uma coisa e o que o pessoal quer assistir é outra. Então você tem que decidir, eu quero fazer algo pra mim ou pros outros. O canal aqui no YouTube, pra crescer, você tem que fazer o que a sua audiência quer ouvir. Você tem que fazer o que a sua audiência quer assistir. Então não adianta nada você fazer da sua cabeça, putz, eu quero fazer tal coisa sobre tal coisa, eu tenho um pensamento muito à frente de todo mundo, eu quero fazer um conteúdo super diferente, mas cara, se não tem esse conteúdo aqui nessa plataforma, provavelmente é porque não tem audiência. Eu não tô dizendo que pode ser que você seja uma pessoa que tem uma ideia deslumbrante e de repente isso vai ser incrível. Mas, cara, é muito difícil disso acontecer. Então, pensa em criar coisas que já tem aí na internet, procura um nicho bacana que você goste, que você entenda ou que você está estudando e que você quer aprender sobre, porque uma coisa que eu aprendi sobre criação de conteúdo é que você vai conseguir ter muito mais paixão por aquilo que você está aprendendo para você passar para os outros. Vai passar muito mais conteúdo para as pessoas quando você estiver estudando. Então você nunca vai poder parar de consumir sobre aquele assunto que você quer falar. Você vai estar sempre se atualizando. Outra coisa que eu não falei aí é não busque perfeição, tá? Você tem que buscar constância. A constância vai te trazer a carga para você conseguir continuar o seu caminho aí. Se você ficar buscando sempre a perfeição, você não vai chegar nisso tão rápido, né? A perfeição, para mim, é como você consegue modelar o seu canal. Será que você vai conseguir fazer a entrega do seu conteúdo num tempo legal e com conteúdo legal? Porque não adianta nada você fazer um conteúdo super cheio de coisas aí, cheio de corte, cheio de coisas na tela, várias coisas e ninguém assistir. Então isso vai se desmotivar muito. O que eu aconselho pra você é faça coisas simples, pegue o seu celular, pega um microfone baratinho aí. Quando eu comecei eu não tinha nem microfone, o meu celular que eu comecei a gravar, ele tinha problema no áudio, eu tive que comprar um microfone externo para conseguir fazer a criação de conteúdo, mas se você tiver um celular com uma câmerazinha legal, um áudio legal, cara, você vai ter também que se atentar um pouco na luz, porque a luz com certeza é algo muito importante que vocês têm que estudar para você criar conteúdo aqui. Se você tiver uma luz bacana, você já vai ter 50% da sua imagem melhor. Aqui eu tô à noite, então a luz... Eu tô gravando direto da câmera aqui do computador. Então não vai ser a melhor imagem, mas o áudio provavelmente vai ser um áudio bem legal aí, porque eu tô gravando com um microfone bacana. Mas se você tiver de dia, cara, apronta o seu celular contra a janela da sua casa aí onde tem uma coisa, sei lá, e você vai ter a luz natural. A luz natural é a melhor coisa que tem. E se você tiver uma imagem legal, é bacana. Mas o mais importante é o áudio. Então, investe num microfonezinho. Eu tenho aqui
esse microfone aqui, eu vou mostrar para vocês, da Ulanzi, ele aqui é um microfone white label. Vou tomar uma água, né? É um microfoninho white label, tem eu acho que é o mesmo modelo em outras marcas. Esse aqui é o modelo J12. Vocês podem pesquisar aí, microfone J12. Vai ter da Ulanzi e vai ter de outras marcas, mas ele é um dos microfones muito legais para quem está criando conteúdo em celular. Então ele vai ter a versão tanto para iPhone, para Android. Esse que eu tenho aqui é para iPhone, então ele não serve para outras coisas. Mas é bem legal. Esse que eu estou usando para vocês agora é um microfone de mesa, né? Para computador aqui. Comprei para poder fazer uns vídeos mais em casa. Mas se você está criando conteúdo do zero, eu aconselho você começa com o celular, começa com o microfonezinho, utiliza lugares claros, né? Como parques, a sua sala. Depois você começa a pensar em outras coisas, mas no começo um celular, um microfonezinho, você já vai conseguir criar muita coisa. E outra coisa, o mais importante de criação de conteúdo, seja em qualquer rede social, é o que você tem a falar. Para quem, na verdade, você tem a falar aquilo. Porque você primeiro vai ter que definir um nicho, você vai ter que saber para quem você quer falar. Se você não sabe para quem você quer falar, você não sabe nem o que falar. Então, procura aí um nicho, seja games, seja agora como eu tô falando para você que quer criar conteúdo, eu tô atrás de gente que queira saber como faz criação de conteúdo. Você pode, sei lá, ser um cozinheiro e quer mostrar para as pessoas como que você faz uma feijoada, como você faz uma macarronada, não sei. Então, tenta focar em uma coisa. É muito mais fácil se você focar, afunilar o conteúdo, vai ser muito mais fácil. Fala sobre uma única coisa várias vezes. É a mesma coisa, imagina que você tá fazendo uma aula de arte marcial. Cara, se você treinar aquele único golpe 1000 vezes, eu acho que foi o Bruce Lee que falava: eu temo mais o homem que treinou um único golpe 1000 vezes do que um homem que treinou vários golpes uma única vez. Então, tenta focar naquilo e segue reto. Porque, cara, se você fizer um conteúdo bacana que as pessoas se identificam, elas vão querer assistir aquilo vão querer assistir você falando sobre aquele assunto em específico. As pessoas já vão pensar, pô, eu vou entrar no canal do Lando e eu vou ouvir ele falando sobre criação de conteúdo, sobre como me desenvolver melhor minha fala aqui para falar com as pessoas no YouTube. E se você for ver, sei lá, o canal do Chef X, você não vai querer entrar no canal do Chef X para ouvir ele falando sobre mecânica. Você não vai entrar no canal de mecânica esperando ele ouvir falar sobre viagem, entendeu? Então, foca, é muito mais fácil. E a conclusão disso tudo, galera, é que vergonha passa, tá? A oportunidade não. Então, cria conteúdo aí, uma hora vocês vão parar de ter vergonha, ainda mais porque vocês não têm que falar com ninguém além de vocês mesmos. Você não precisa provar pra ninguém o porquê você tá falando sozinho. Muitas vezes você pode estar criando conteúdo no meio de uma praça de mercado, numa praça de alimentação, e ninguém liga. Ontem mesmo eu gravei alguns stories pro meu outro canal, e ninguém literalmente ligava, olhava pra mim, olhava com uma cara assim de desdém, uma pessoa ou outra, mas cara, as pessoas estão acostumadas a seguirem influenciadores. Elas talvez não tenham o costume de estarem próximas de influencers, mas isso pode mudar porque você vai ser o próximo influencer aí perto da sua casa. E para você que chegou até aqui, comenta aí. Vou começar, se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Eu sei que eu devaguei muito aqui, falei muito sobre muitas coisas, fui e voltei do assunto, mas eu tinha um roteirinho aqui, mas eu pego só as primeiras palavras e começo a devagar. E se você gosta do conteúdo desse jeito, deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações. Me segue também na minha outra rede social, no TikTok. Lá eu posto vídeos mais curtos, então consigo postar com uma frequência maior. E é isso, gente. Obrigado, até a próxima, valeu!